Já mudou a câmera? Não, segura. Não, pode chamar. Já soltou no ar a câmera? Bom dia. Tudo bem com vocês? Muito bom ver a sala cheia. Tá presencial aqui para mim, né? Um dos primeiros treinamentos depois da Covid, assim, todo mundo. A gente está fazendo um modelo diferente dessa vez. Estamos fazendo um modelo que chama híbrido, né? Estamos com vocês aqui presencial e estamos também online lá com o pessoal da operadora, dos prontos atendimentos do IPVM. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Sabrina Espíndola, da área de gestão. E um dos projetos que eu estou tocando, que é corporativo, é o programa de saúde mental. Então, a gente fez questão, né? A doutora Vanessa, toda a equipe aí de engajamento falou, não, a gente aqui tem que ser presencial, ao vivo, então vamos falar para o pessoal, né? Fazer um café, fazer uma coisa bem bacana, para vocês conhecerem o que é o programa de saúde mental e quais são os benefícios dele. Então, vou apresentar brevemente o programa, depois o doutor Gabriel vai falar, e depois eu vou chamar a nossa palestrante do dia, tá bom? Vamos lá? Bom, primeiro vamos falar sobre o que é saúde mental. Segundo a OMS, é o nosso estado de bem-estar. Um momento que a gente consegue se recuperar bem com as nossas habilidades e um momento de estresse. E é ser produtivo e contribuir para a nossa comunidade. E aí, quando a gente pensa em comunidade, mundo corporativo, a gente pensa aqui no hospital, né, para quem está lá na operadora, da operadora, e a gente pensa no nosso ambiente corporativo e a empresa que a gente trabalha. Pode passar. E aí a gente ficou pensando, né, em tudo que a gente está vivendo, por que a gente deve implantar um programa de saúde mental no Grupo Unimed Rio? Por quê? A gente sabe da importância da saúde mental para os nossos colaboradores. Somos uma empresa de saúde, então nós temos, né, que cuidar bem dos nossos colaboradores. E aí nós tivemos também aí 2 anos de pandemia, para que a operadora teve que lidar com aquela questão do home office. Como é que eu lido com o home office, como é que eu trabalho, como é que eu lido com as crianças dentro de casa, com o marido, toda essa situação. Mas também tem o pessoal da área assistencial, que viveu isso muito intensamente. Então, como trazer isso para vocês? Como é que a gente pode cuidar, né, do nosso colaborador para que ele consiga conquistar essa saúde mental? Porque, afinal de contas, a gente vê em várias pesquisas que uma das doenças que mais cresce é exatamente essas doenças neuronais, que é burnout, depressão, ansiedade. Então, a gente pensou, junto com um grupo, né, isso é um grupo muito multidisciplinar, não foi só eu, foram várias pessoas pensando juntos, como é que a gente podia montar esse programa em parceria com a medicina do trabalho, a gente cuidar dos colaboradores, ter indicadores, desenvolver. Então, agora eu vou apresentar para vocês um pouco mais da estrutura do programa. Primeiro, a gente mostrou, né, quais são os diagnósticos que a gente tem pensando não só dentro da empresa, mas fora. Segundo a OMS, 11,5 milhões de pessoas sofrem com depressão e em 2030 isso vai aumentar muito mais. Então, quando a gente vê uma pesquisa também da Fiocruz, que é mais focada, no caso ali, para pessoas que estão na linha de frente, como vocês, isso aumenta muito mais. A pesquisa que foi feita ali no Brasil e na Espanha, 43%, 0,3% estão com depressão. E quando você olha ali para o indicador de 27,4%, mais da metade tem as duas coisas, depressão e ansiedade. Então, e algumas pessoas ainda tiveram mudança de hábito. Algumas pessoas passaram a beber mais, né, consumir mais bebida alcoólica, 44,3%. Outros tiveram distúrbio do sono, 42,9%. E 30,9% das pessoas tiveram essa doença um ano antes. Já quando a gente olha para o Brasil, né, em 2019, já estava apontando a necessidade das empresas terem ações relacionadas ao bem-estar. Quando a gente vê aqui, 46% das empresas têm alguma iniciativa. E se a gente olhar para a Unimed, a gente vê que tem essa iniciativa também, a gente vai ver ao longo do programa. Quais são os pilares que a gente está construindo para que a gente possa desenvolver esse programa aqui dentro? Essa questão da sensibilização, trazer esse tema, mostrar a importância disso para vocês, quebrar um pouco ali dessa desmistificação. Ah, não, é besteira a questão de saúde mental. Então, trazer a importância desse tema, ter orientação também ali para os nossos colaboradores em relação ao RH, a medicina do trabalho. A gente vai ter um monitoramento também, né? Eu gosto de falar muito dessa questão da foto, né? Tirar a foto atual, a fotografia, ver como é que a empresa está, e depois com o programa, com as ações, como é que a gente faz para melhorar a fotografia que foi tirada agora. E a qualidade de vida.
Quais são as ações que nós já temos, as que nós queremos implantar, que vocês precisam olhar assim, poxa, se isso ajuda na saúde mental, vamos fazer então, vamos engajar, né? Pode ir. Sobre a sensibilização, nós já tivemos algumas ações, a gente está trazendo aqui para vocês hoje, né? Através do banner, vocês vão conseguir acessar o QR Code para acessar essa cartilha. Então, a gente tem uma cartilha de saúde mental, trazendo informações, como é que você pode se cuidar, quem você deve procurar. Tem várias dicas importantes ali para você poder cuidar da saúde mental. Então, depois acessem. Vocês vão receber também um flyer. Nesse flyer tem algumas informações ali em relação ao programa e também tem o QR Code para poder você acessar essa cartilha. O ano passado a gente começou com essas pílulas que são palestras, conteúdos relacionados à saúde mental. Agora a gente quer trazer de forma assim, híbrida, trazer mais presencial para as unidades. Roda de conversa com o psicólogo, nós tivemos algumas no ano passado, a gente quer ver se a gente consegue também trazer, porque a gente sabe da importância do presencial para vocês, trazer presencial para as unidades assistenciais. Trabalhar liderança empática e ter também a questão da saúde, Semana da Saúde Mental que nós tivemos, e a gente quer manter isso todo ano, tem uma semana para falar sobre isso. Sobre orientação. Vocês já devem ter ouvido falar, mas nesse slide de hoje também tem algumas informações básicas sobre o apoio PES. É um dos benefícios que a empresa, né, já contratou, e esse é totalmente gratuito, onde você está passando por alguma crise, quer conversar com alguém, não sabe quem procurar, você vai ligar para um 0800 e você pode ter orientação em relação à consulta psicológica. Isso é para o colaborador e para os seus dependentes até 21 anos, ou 24 se universitário, pode ser o cônjuge também. Então, pode ser momento, meu filho não sabe o que escolher na faculdade, posso ligar para saber orientação vocacional. Estou com um problema relacionado a como lidar com meu filho porque ele está com alguma crise de ansiedade. Você pode ligar lá que tem o 0800, que é a questão da emergência. Mas tem também o apoio jurídico, na área penal, civil, tributária e previdenciária. Então, se eu preciso, quero saber sobre previdência, vou ligar para lá, vou marcar uma consulta. Tem o financeiro, estou com problema financeiro, está tudo bagunçado. Como é que eu ajudo, arrumo a casa ali? Você vai ligar para lá, vai ter uma orientação e a pessoa vai te ajudar a fazer um planejamento. Orientação social também, em casos de óbito, hospitalização, separação. Então, o apoio PES é um benefício bem completo, onde basicamente todos os problemas que o ser humano tem, você liga para lá e vai te ajudar com algum especialista. Ou advogado, serviço social, psicólogo. Então, vale super a pena vocês terem esse contato com vocês e precisando entrar em contato e passar para os familiares também. Outra orientação é a questão da psicólogo, né? Algumas pessoas vão dizer, para que serve psicólogo? Né? Mas psicólogo é muito importante, ajuda muita gente a desabafar, né? Coisas que estão dentro da nossa mente e a gente elaborar algumas situações. Então, hoje, através do nosso plano de saúde, a gente tem direito a atendimento psicológico. A gente tem também, além do presencial, tem um online, que é a Psicologia Viva, que eu também vou mandar, tenho um contato para vocês no Fly. E que vocês precisam para ter acesso a isso? Um encaminhamento médico. Então, entrar em contato com o médico de vocês, pedir um encaminhamento e aí ir ao psicólogo ou presencial ou na plataforma você sobe com esse encaminhamento médico, tá? A gente tem direito a 5 sessões por mês. Então, acaba cobrindo o ano inteiro e aí tem uma participação que é de R$5 por sessão. Então, super vale a pena para poder trabalhar a questão da saúde mental também. Pode passar. Monitoramento. Como é que a gente vai olhar para os nossos colaboradores para ver se a saúde mental está bem? A gente consegue ver isso através da pesquisa de clima, da insegurança do paciente, a gente consegue analisar como é que está o universo, a gente consegue ver através de gestão de desempenho, através desses treinamentos que a gente dá, a gente consegue sempre ver como é que está andando a empresa em relação a isso. E a gente também tem a medicina do trabalho, que já tem um trabalho muito grande em relação à medição, a exames relacionados a essas situações de depressão, ansiedade, doenças ligadas à saúde mental, e a gente juntos ele vai mapear e vai orientar, monitorar para ver como é que a empresa vai caminhando e melhorando em relação à saúde mental. Qualidade de vida. Então, assim, agora lembrando algumas coisas que a gente já tem, né? A gente já tem, por exemplo, a questão do trabalho da jornada híbrida, onde, dependendo, é claro, né, tem pessoas que fazem escala, não tem muito como ter essa opção. Mas algumas pessoas têm como fazer essa opção de qual horário começa a trabalhar e que horas termina, acordando ele com o seu gestor. Tem o Mude um Hábito, que é uma plataforma que nós temos acesso, e tem vários tipos de trabalho lá em relação à atividade física, meditação. Então, assim, a gente precisa usar o que a gente tem
para poder ajudar a gente nossa jornada da saúde mental. E atividade física. Então, não sei se vocês... A maioria não acessa, mas a minha sugestão é que vocês comecem a acessar também o Workplace. Tem muita informação ali interessante e que ajuda. No Workplace, essa semana, a comunicação divulgando a questão de uma corrida que vai ser no dia 10 de abril. Desculpa. Então, a gente já está voltando aí o clube de corrida, algumas corridas promovidas pela empresa. Tem ali também o app do Mood, um hábito que você pode agendar, né? Ou você pode também ir presenciar algumas regiões do Rio, e a gente está vendo essa questão de ver uma parceria com a Academia de Ginástica também, mas isso ainda está em andamento. Assim que sair, a gente divulga para vocês. Falar rapidamente da nossa jornada, a gente começou com o programa de saúde mental no dia 8 de setembro, mas tudo de forma online no Workplace, fazendo vídeo, palestra. Tivemos essa palestra aqui, que está lá no Dom. Eu sei que às vezes vocês têm, né, precisa melhorar o acesso ao Dom, mas já tem no Dom, quem conseguir acessar essa palestra que nós tivemos na época com a diretora de saúde mental da Ambev, que ela falou de como ela teve burnout, o que é saúde mental, da importância de estudar sobre isso. Teve palestra online para os gestores, no dia 28, e tivemos o lançamento da cartilha no dia 11 de outubro. Tivemos a Semana da Saúde Mental online também, né? Então tivemos palestras sobre atividade física, a importância da meditação, felicidade, organize. Esse ano a gente vai fazer modelo híbrido, presencial para vocês e transmissão online para o pessoal que está em casa. Tivemos roda de conversa com a psicóloga, o apoio PES que foi agora em janeiro, e esse ano a gente quer voltar também com essas palestras, por exemplo, como a gente está fazendo aqui o lançamento no hospital, e depois a gente vai fazer nas outras unidades também o lançamento do programa, com palestra, né? Estamos caminhando na nossa jornada. Então, hoje eu tenho o prazer aí de convidar, só um minutinho, de convidar a Patrícia, mas antes disso eu gostaria, por favor, doutor Gabriel, que desse uma palavrinha aqui para a gente, e depois eu vou apresentar a nossa palestrante do dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, vamos lá. A minha intenção aqui não é, em nenhum momento, ser o centro da palestra, né? A Patrícia, pelo amor de Deus, mas é fazer uma transição. A transição de tudo que foi dito, de tudo que a empresa trouxe para nós, né? E, óbvio, a visão técnica, a visão especialista, né? De um problema que está atingindo mundialmente as pessoas. Talvez a pandemia tenha sido um start de nós vermos um pouco mais a saúde mental do colaborador e das pessoas em geral, né? Já era um problema que vinha ao longo, já cantava Renato Russo, né? Que um grande problema que nós temos é a saúde mental. E aí, como a gente vai abordar isso? Como a gente vai quebrar o preconceito? Tá? Esse é o grande ponto aqui. Porque o preconceito que nós temos em nos tratarmos, principalmente, porque se fosse um câncer, se fosse uma amidalite, falei aqui com o otorrino, ótimo, você vai ali no médico, vai tratar, tá? Mas e o psiquê? E a parte psicológica da gente? Que quem não leu, leia. Tem um livro, ele é até do irmão da Marluce, ele já faleceu, irmão da Marluce foi diretora da Globo, que quem ama não adoece. E grande parte do que ele fala é das doenças psicológicas, das doenças relacionadas a problemas psicológicos. Minha mãe é dermato. Quando você vai conversar com o dermato, você vai ver que grande parte das doenças dermatológicas estão ligadas a problemas psicológicos. Então é muito importante que o nosso psicológico esteja em dia. E aí eu vou fazer um depoimento. Desde quando eu sentei na minha cadeira, eu faço terapia. Porque eu não conseguiria a sobrecarga de trabalho que nós temos dentro da cadeira que eu tenho e como que eu poderia ver isso dentro da minha empresa, ver a saúde mental sem a minha, né? E aí eu vejo o feedback. É óbvio que o Dr. Gabriel tem momentos e momentos, o Gabriel Pessoa tem momentos e momentos, mas a gente vê que tem o feedback de como a gente evoluiu. Tem feedback da direção, tem feedback de colegas. Isso é muito importante. Então, eu vim aqui muito mais falar nessa transição de que é importante e que eu faço. Faço porque eu acho que funciona, acho que é necessário e que todos nós devemos melhorar. E se nós melhorarmos a nossa saúde mental,
com certeza nós seremos, primeiro, melhores pessoas, melhores pais, mães, filhos. E isso, se a gente não tiver com a nossa cabeça equilibrada, e não é o tempo todo não, porque quem faz terapia sabe que quando chega lá, você acaba tendo a solução sozinho. Né? A condução da terapia, ela vem a solução de muitos problemas vem da sua própria cabeça. E aí você começa a entender e enxergar e participar do mundo de uma forma diferente. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês é que, em nenhum momento, pensassem em preconceito de nenhum tipo de ajuda do que a gente está oferecendo. Porque é fundamental a saúde de vocês, para qualquer empresa funcionar, sem o seu colaborador estar em saúde, não vai andar. Sem saúde mental, não anda. É muito importante que a gente encare dessa forma. Então, além de testemunho, além de um incentivo, eu só queria fazer essa transição, né, em colocar uma experiência pessoal, tá? E inclusive, semana passada eu conversei com a Alessandra Cabral e com você. Eu gosto de ver algumas séries, né? Uma das que eu estou vendo agora é Billion. E lá tem uma psiquiatra o tempo todo dentro da empresa, numa empresa de investimento, onde ela frequentemente conversa com os colaboradores da empresa para que cada vez eles tenham, lógico, a questão emocional deles, a saúde mental deles melhor e que isso traga algum tipo de resultado para a empresa. Isso é nítido lá. Quem está certo, você começou a ver porque eu falei, né, Gisele? Então, isso é muito importante. Essa questão da saúde mental é um ponto que a Juliana já vem tocando desde o início da pandemia. A gente na ponta, a Viviane está aqui, que é a gente que regula a vaga de emergência. Viviane está aqui? Tá. Ela sabe quantos adolescentes, quantas crianças, porque 15 anos, 16 anos, são aí adolescentes saindo das crianças que tentaram suicídio, que encheram a cara de remédio, né? Porque não aguentavam ficar em casa, ou porque começaram a viver com uma realidade talvez que é diferente e que não suportaram isso. Gente, isso é normal em quem pensa, nos seres humanos, que tem QI, que tem cabeça, que raciocinam. Então a gente precisa cuidar. É como você estiver cuidando de qualquer outra parte do corpo. Encare com maior naturalidade. Aproveite o que a gente puder dar para vocês. E se não estiver sendo suficiente, procure dentro da medicina do trabalho, porque eu tenho certeza que a Juliana e o Bruno, eles têm uma mentalidade ampla em acolher, em absorver o que o colaborador quer passar para poder ajudá-lo. Tá? Esse é um lema hoje, vamos dizer assim, um objetivo que nós temos dentro da empresa em melhorar a saúde mental de todos. Tá bom? É só isso, obrigado. Pode apresentar a Patrícia. Bom, aí fechando, né, a frase aqui para a gente apresentar a Patrícia, exatamente tem tudo a ver com o que o Dr. Gabriel falou, né? A serenidade da mente influencia mais na saúde do corpo do que a maioria das pessoas possa acreditar, né? É o que o Johnny Ticari fala ali. Então, agora eu gostaria, né, de agradecer primeiramente a Patrícia por ter aceitado o nosso convite. A Patrícia Lenini é uma pessoa com muita experiência no mundo corporativo, em torno de 25 anos ela trabalhou no mundo corporativo multinacional, empresa nacional. Como psicóloga também, agora ela atende como clínica, tem gestalt, neurolinguística. Então, tenho certeza que ela vai agregar muito à nossa manhã. Vem, Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia. A gente ensaia, pensa como vai fazer, chega na hora, é de outra forma completamente diferente, né? Porque o depoimento do Dr. Gabriel me empolgou. Para começar falando que talvez a maior doença da nossa civilização hoje em dia é a doença do amor, é da afetividade, é do relacionamento. Eu nunca, nem no meu pior pesadelo, imaginei viver uma pandemia. Mas se tem uma coisa boa que a pandemia deixou,
é a gente olhar para isso agora, de frente, e dizer, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Então, eu queria começar agradecendo o convite, dando os parabéns à Unimed por todo esse conjunto de atividades que quem não olha e não fica babando, eu queria trabalhar na Unimed também, né? Porque realmente é aquela coisa, eu quero me tornar um ambiente que seja agradável para você trabalhar. Gente, isso é utópico, porque se eu tenho defeitos e as organizações são feitas de pessoas, as organizações também têm defeitos, mas o ambiente tem mais virtudes do que defeitos. E eu acho que é isso. Quando eu olho para esse conjunto de coisas, eu acho incrível. E quando eu vejo em primeira pessoa um médico dar um depoimento que faz terapia, eu digo, eu queria trabalhar com ele também. Por quê? Acabou, né? Já... Então, mas por quê? Porque a gente tem um estigma muito grande e até hoje ainda existe. A psicologia é para maluco. Não, só vai a psiquiatra ou a psicólogo quem está doido, não é? Tem um monte de gente aqui balançando a cabeça. E quando você vê uma pessoa completamente sã, bem, produtiva, sabe? Aí já fica em dúvida, né? Mas assim, eu diria, a maior parte do tempo, dar esse depoimento é incrível. Freud, o Sigmund Freud, que foi o papa da psicanálise, já falava, todo mundo de lupa tem defeito. Então, ninguém é são o tempo todo. Isso é importante. Eu gosto muito da metáfora médica, do eletrocardiograma. Eu nem sei mais o que era a minha palestra. Daqui a pouco eu vou pegar. Mas o eletrocardiograma, você percebe, o paciente quando está vivo, como é que é? Pulsa. Pulsa. Então, eu vou estar bem, eu vou estar mal, eu vou estar estável, eu vou estar melhor. Se tem uma linha reta, gente, significa que morreu. Então, a gente tem essa ilusão de que a vida é estável, que eu vou estar bem o tempo todo. Esse é o principal estigma que a gente tem que lidar, que traz esse medo de achar, porque eu não estou bem, eu não posso pedir ajuda, porque eu só posso pedir ajuda quando eu quebrei o osso. Mas quando eu estou sofrendo, tem sentido existencial, eu não peço ajuda. Então, acho que a pandemia deixou isso na mesa. Que é, sim, importante pedir ajuda quando eu não estou bem, quando eu estou sofrendo. Então, talvez, assim, me inspirou para começar por aqui, né? E eu queria trazer um pouquinho, talvez agora eu comece minha apresentação, só para dar aqui também um clique, né? Vou tirar a máscara da mão. E aí, eu queria começar trazendo uma frase que eu gosto muito também, que é do autor de Inteligência Emocional. E quando a gente está falando da nossa saúde mental, a gente também está falando disso, de inteligência emocional. E o que ele vai falar para a gente, que já é o primeiro slide? Então, o que ele vai falar para a gente? Vai falar que não adianta só você ter capacidade intelectual. Se você não sabe lidar com emoções difíceis, você não sabe ter empatia, conviver com o outro, você não vai chegar muito longe. Então, esse depoimento, ele é maravilhoso pelo segundo aspecto, porque eu sei, eu tenho uma pressão terrível se eu começo a subir e ter responsabilidade. Gente, não é só o que eu ganho, é também o que eu perco um pouco de paz. Como é que eu vou lidar com o que eu estou perdendo? Então, a gente tem que saber equilibrar o tempo todo a balança. A vida é constante, vida é movimento, é fluxo. Então, não tem que começar a linha reta. Morreu, o relacionamento muitas vezes morre por conta disso. Há quem diga até, é melhor brigar do que entrar na estagnação. Porque se eu estou brigando, ainda estou lutando para que não tenha movimento. Quando estagnou, porque você percebe, está tudo tão normal, virou meu melhor amigo. Acabou. Não é? Tem um monte de gente que diz, não é, né? Quem já não viveu? Quem nunca doeu, né? Ia trazer um pouquinho esse panorama de hoje, então. E esse panorama de hoje, ele vai... Isso, você pode, assim, no compasso passando, ele vai colocando isso, né? Você vê que em 2000, a gente ainda achava que iam ser 40 dias, né? Olha a ilusão. A gente começa a ver que a epidemia da solidão chegou, o quanto que ficar isolado já trouxe, fez pop-up, né? nas grandes mazelas mentais. E aí, a geração de crianças que não conviveram com amigos
Gente, a gente ainda vai estudar isso no futuro para saber que consequências isso deixou. E eu vou falar bem disso aqui, porque eu vou falar de TEPT, que ainda está por vir. Ou seja, nós não enfrentamos tudo ainda, mesmo que o vírus acabe. O transtorno do estresse pós-traumático, uma pandemia pode ser considerado um trauma, vem depois, 6 meses depois que a coisa passa. Né? De 1 a 6 meses que eu começo a começar. Então, assim, não vão vir coisas na frente. E a gente precisa estar ligado nisso para o quê? Para entender, para identificar, para se perceber, para se autorregular e não só saber em que momento eu não estou legal mesmo, preciso pedir ajuda. E aí, a depressão começou a surgir com força, talvez eu diria até que começou pela ansiedade, e a gente começa a ver a epidemia oculta, que mais grave do que o Covid, a gente começou a ver o quão importante e sério ficou a doença mental. Nós hoje já somos o país mais ansioso da América Latina. Eu não sei quantos pacientes eu recebi porque chegaram no hospital achando que era Covid e estavam tendo uma crise de pânico. E se eu não trato uma ansiedade, os sinais da ansiedade, eu vou para o pânico. Eu caminho para uma depressão. Ou seja, é um pouco como... Estou com uma má digestão, né? Ele ia fazer do otorrino. Não, agora eu vim aqui para o gasto mesmo. Então, estou com uma má digestão. Eu não trato o que está acontecendo, o que eu estou comendo, não olho para isso. O que acontece? Daqui a pouco eu estou com uma gastrite. Também não cuido direito da minha gastrite. O que vai virar? Uma úlcera, entende? Então, eu acho que na doença mental é um pouco a mesma coisa. Não adianta fechar os olhos e achar que vai passar. Porque se começa a agravar, aí quando eu chego no consultório, eu já estou com a crise de pânico, eu não saio de casa. Imagina, é muito mais difícil. Não é só para você que está chegando assim, é para o psicólogo também. Nesse caso, eu já vou falar, né? Porque, nossa, a gente está já no pior dos sintomas. Então, né, fazer a remissão disso vai ser muito mais complicado do que se eu começo a tratar os sintomas mais leves. E o ano da saúde mental. Então, falando um pouquinho sobre saúde mental, eu talvez fosse trazer... Eu acho que aqui até vou pular, porque a gente, chovendo molhado, né? A gente estava em sintonia, cadê a Sabrina? A gente estava em sintonia, a gente está falando aqui, a Organização Mundial de Saúde diz que 1/3 da população vai ficar doente. Gente, isso é muita, muita gente. E eu queria dizer isso, não é de repente. É um ápice de um processo que tem vários sinais amarelos que eu não vou dando atenção. Então, hoje, eu escolhi um pouquinho falar de que sinais amarelos são esses, ou seja, quais são os sinais amarelos mais importantes para a gente estar ligado? Já que eu estou falando para uma equipe médica, para uma equipe que trabalha com saúde, de enfermagem, de fisioterapia, mas muitas vezes a gente está muito mais ligado no físico, no sintoma físico. Então, hoje eu queria trazer de novo, vocês podem já ter lido, ouvido, provavelmente estudado, mas eu queria dar luz novamente para a gente estar ligado. Então, se eu fosse falar da ansiedade, a ansiedade, gente, ela começa suave. E ela não é de todo negativa. Eu estava comentando com elas no elevador. Nossa, e a gente vai hoje na praia. Eu falei, cara, ainda não estou aqui regulando minha ansiedade, porque foi uma correria para chegar aqui. Levei 1h40 por conta da chuva de ontem. Então, eu cheguei mega agitada. Então, estava ali respirando, só para me acalmar, para começar, né, me recentrar, para conseguir falar. Que seja de maneira clara. Mas entende, ter aquela ansiedade que é natural, que é de um estresse, que é de um pico, é importante. Dar aquela descarga adrenérgica no organismo que te faz estar pronto para a ação. O problema é se eu estou pronto para a ação e não tenho ação. Eu tenho descarga adrenérgica o tempo todo porque eu estou com medo. Porque eu estou ansioso. Então, ia falar de alguns dos sintomas. Então, a gente tem desde sintomas físicos, mas o principal é essa preocupação em excesso. Eu estou sempre ligado na tomada, pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Então, é como se não parasse. A mente, o radar da mente está sempre passando nas atividades que eu tenho que fazer. E esse radar contínuo vai me dando um estresse interno e eu já estou pronto para a ação, mas não vou fazer nada no momento seguinte. E a gente costuma dizer isso, que a ansiedade é do amanhã. E o que vem? E eu queria dar luz a mais alguns dos sintomas. Então, eu começo a enxergar medo demais. Eu digo assim, não vou conseguir chegar na palestra. Eu já estava quase falando, não vou conseguir chegar. Falei, calma. Regula. O máximo que você vai chegar é na hora.
Eu já estava aflita, mas eu falei, você vai chegar na hora, calma, segura a sua ansiedade, a sua própria ansiedade. Então, você começar a não ter medo, falei, vou chegar tão ansiosa que não vou conseguir falar. Eu falei, calma, você já falou isso 20 vezes, você vai conseguir falar. Então, você começar a estabelecer o que a gente diz que é um diálogo interno positivo. Conversar de novo com você. Para dizer, não é tão assustador quanto parece, muitas das vezes. Porque tem alguns medos que são irracionais. A gente tem tanto medo, quando a gente faz, a gente fala, não era bem isso. Quem já não passou por algo assim? E aí, alterações do estado do humor, principalmente do sono. Gente, o sono é super bandeira. E quando eu começo a não dormir, a preocupação não me deixa ficar levando o sono tranquilo. Uma inquietação, o ansioso está sempre querendo fazer a próxima coisa. E aí, eu começo a ter respiração ofegante, ataque cardíaco, sudorese, principalmente nas mãos, no meu caso, mas tem gente que transpira no corpo todo. Então, é o que? É o nervoso. Né? E eu estou dizendo, não necessariamente ele é ruim. Como é que vira um transtorno? Quem não perdeu alguém com Covid? Eu perdi. Ter tristeza faz parte da vida. Se deixar tomar pela tristeza de uma perda faz parte de estar vivo, porque dói perder. Agora, a tristeza é um sentimento que ele tem um gráfico, ele tem a intensidade e depois acaba, passa, diminui. Se ela fica, é porque provavelmente eu não estou me permitindo viver toda a tristeza. Então, como eu não vivo toda a tristeza, ela fica no platô e ela continua, continua. E aí sim pode se tornar uma distimia, que é uma depressão moderada longa. Eu começo a acordar sem vontade de viver. E que é o próximo tópico que eu queria falar, que está assolando, que é a depressão. E o que a gente vê? A depressão... gente, tem muita gente que chega para mim triste e diz, eu estou com depressão. Não, você perdeu alguém, você está triste. E tudo bem. A gente não nasceu para estar alegre o tempo todo. E essa história das redes sociais põe aqui esse objetivo que você tem que estar feliz e tudo tem que estar dando certo o tempo todo. Gente, a vida é assim, a gente já falou disso, né? Tem altos e baixos, tem ups e downs. Então, aceitar isso, aceitar que tem uma dinâmica, é importante para que você possa viver essa dinâmica, as coisas boas e as coisas ruins. Então, a depressão, ela não é tristeza. A primeira coisa que eu queria dizer aqui. A tristeza, ela chega, te toma, ela vai embora. A depressão, não, ela fica. E quais são os principais sintomas da depressão? Então, eu começo a falar da depressão, eu também tenho variações de humor, mas nesse caso aqui, oscila muito mais para o isolamento. Eu começo a não querer fazer as coisas, não querer participar. Eu não estou a fim de, hoje, sabe quando você começa a sentir, hoje não, mas na semana seguinte, também não. Opa, começa a se perguntar, o que está acontecendo? Não, só estou cansado. E a nossa racionalidade começa a falar muito, né? A gente traz justificativas para aquilo. E você sabe, dentro de você não é cansaço. Eu estou perdendo a vontade. Perder a vontade, perder essa energia, o prompt da vida. Isso começa a se caracterizar como depressão. E aí, outro ponto de alerta, eu começo a recusar. Por exemplo, acordo em cima da hora de trabalho, não tomo café. Estou correndo porque me atrasei quando eu cheguei, então não almoço. Então, começo a pular refeições, recusar nesse sentido, sabe? Eu começo a não cuidar do meu físico, descuidar. E aí, se eu tomo remédio, não tomei o remédio da pressão hoje. Começo a esquecer coisas que são importantes para o meu autocuidado. Tem pequenos acidentes que podem acontecer, bati, que estou distraído, deixei cair, quebrei. Ou seja, já é um sinal, algo não está legal. Além disso, se eu já tive ansiedade, e a gente vai ver, né, como na medicina, né, eu caso mais sintomas, eu caso coisas acontecendo, aí cuidado redobrado, porque eu posso entrar numa depressão que seja mais severa. A depressão leve, gente, é muito mais fácil tratar do que uma depressão severa. Então, a mesma coisa. Eu hoje queria falar um pouquinho também. Isso eu queria falar assim leve, mas acho que é importante falar. Que é a história do suicídio, que já foi apontada aqui, está muito crescente nos adolescentes. Porque tem aqui um aspecto talvez pernicioso de tanto convívio eletrônico.
O convívio eletrônico ele é sempre perfeito, porque quando eu convivo com você no dia a dia, te encontro no trabalho, eu te vejo chegar descabelado, te vejo chegar mal-humorado, ou te vejo chegar feliz, maquiado, maquiada, enfim. E então eu consigo saber se você está bem, se você está mal. Eu vejo que você não está bem todo dia. O convívio eletrônico ele passa essa fantasia de que está tudo bem o tempo todo. Então, está criando um patamar de exigência para os nossos adolescentes que é uma coisa inacreditável. E como a gente conseguir lidar com isso enquanto pais, enquanto parentes, enquanto pessoas próximas que gostam? É difícil, porque é tão importante. Quem é um pouco mais velho, não vou falar que seja o meu caso, mas, por exemplo, consultou na sua adolescência, eu ia fazer pesquisa na biblioteca da escola. Tinha Barça. Barça, alguém sabe o que é isso? Não, né? Algumas pessoas sabem, poucas. Então tinha Barça, gente. Aqui tinha 20 e tal volumes. Caraca, eu escutava. Filha, como é que eu faço isso? 5 segundos. Ela já tinha bugado, já estava me ensinando. Eu falei, você sabia fazer isso? Não, eu aprendi aqui, estou te mostrando como é. Oi. Isso é incrível, não é? Isso é maravilhoso. Não tem mais Barça. Minha filha, se eu falar de Barça, ela falou, oi? Não vai? Verdade. É isso. Então, agora, olha que maravilhoso a capacidade de aprendizar. Quantos cursos gratuitos eu fiz na internet, na pandemia, gratuitos. É incrível quando você pode aprender, crescer, se desenvolver. Agora tem o seu lado pernicioso, e como a gente equilibra isso. E a gente está falando disso o tempo todo, que a vida é uma questão de equilíbrio. É saber aceitar o que não está ok e saber vibrar quando está bom, né? E festejar. E hoje, numa sala, por exemplo, como essa, eu acho que deve ter mais até do que 30 pessoas, esse dado da Fiocruz eu também fiquei assustada. 5 pessoas já pensaram realmente em suicídio. Então, eu queria dizer que está perto. Não está longe. Às vezes você olha, na escola da minha filha, 2 colegas se suicidaram. E um deles, assim, eu perguntei, mas então, vocês não perceberam? Eu fiquei tão, no primeiro caso, mexeu tanto comigo. Como é que alguém com 17 anos tira a vida? Mexeu tanto comigo que eu falei, mas fui na escola, fui na psicóloga, queria ajuda. Porque, assim, como é que não percebeu? Como é que não viu sinais? Ninguém dos amigos não notou? Não, foi também a gente se encontra. Foi para casa e se matou. Então, assim, está perto. Eu queria dizer para vocês, está perto e às vezes está mascarado. Né? É preciso a gente saber olhar nos olhos para ver o que a pessoa está sentindo. E a gente está perdendo um pouco essa capacidade de se conectar, de olhar nos olhos. Vou acelerar, que eu acho que eu já estou meio no tempo, né? Não sei como é que eu estou, mas enfim, alguém me sinaliza só para eu não... E aí, eu ia passar um pouquinho também, queria falar sobre isso, que o DSM, que foi lançado esse ano passado, né? Esse ano, colocou o burnout como uma doença ocupacional. Então, a gente coloca aqui o burnout na lista de doenças que são ligadas ao trabalho. E é muito importante, gente, principalmente aqui, porque a gente fala do burnout, que é essa coisa de queimar toda a minha energia, eu não consigo mais fazer mais nada, eu acabei, zerei. É esse o conceito do fósforo que queimou até o fim. Então, isso pode deixar sequelas irreversíveis, deixa eu falar disso, da importância que é tratar. Porque pode sim, já está sendo estudado, tem coisas que podem ser irreversíveis se chegam muito lá no final do palito mesmo. Então, e está muito relacionada com uma atividade, por exemplo, intensa e sujeita a riscos. Oh, que engraçado, né? Eu estou aqui no hospital. Não podia ser mais intenso, mais sujeito a riscos. Eu sei disso. E a minha pergunta é, o que você faz para equilibrar isso? Porque é disso que a gente está falando aqui o tempo todo. Como é que eu busco um ponto de equilíbrio? Como é que você se cuida? Como é que você lida com o teu estresse? Com o teu medo? Com o teu luto? E eu falo luto de várias formas diferentes. O luto, gente, não acontece só quando eu perco uma pessoa, não. O luto acontece, por exemplo, quando a pandemia está diminuindo
E eu já não sou tão visto como herói. Eu sinto falta daquele fuxilim, do hospital completamente cheio, sem leito. Isso é um luto também. É preciso conversar sobre isso. Falar sobre isso, trazer isso para a mesa. Então, gente, falar pode parecer bobo, mas ajuda muito a ganhar perspectiva, a entender o problema de outro lugar. E isso é emocionante. Eu falei em falar, assim fica mais romântico. Tá tudo bem aí? Espera um pouquinho, posso continuar? Tem que ser Só um pouquinho, por favor. Obrigado. Você quer trazer? É com emoção ou sem emoção? Aí falaram, com emoção. Ah, é. Isso aqui? Olha, eu estou impressionada. A gente estava falando de burnout e apagou a luz. Oi? É quase isso, né? O burnout leva a gente para essa exaustão, para um apagão, literalmente. Só que um apagão da sua energia, da sua vitalidade. Eu vou aqui. Pode continuar. Posso? Vou devagar, vou retomando, pode ser? Gente, só para a gente não ir muito, então, porque eu tinha 20 minutinhos, né? Porque eu vi lá no programa, acho que era 20 minutos a minha fala. E eu já estou aqui me alongando, porque eu me empolguei com a abertura. Então, queria falar como a gente deve equilibrar o burnout. E eu vou deixar aqui no final algumas dicas da psicologia positiva. Então, principalmente para quem está se sentindo cansado, esgotado, eu ia pedir, preste atenção também nas dicas, mas lê sobre isso, pesquisa. É importante se cuidar. Ia falar dos sintomas do burnout. Então, o que eu sinto com o burnout? Eu também sinto. Eu começo. Rapaz, esse talvez seja o primeiro sintoma. Quando você começa a olhar assim, será que eu vou conseguir dar conta dessa agenda? Será que eu vou conseguir fazer isso tudo? Isso já é um sinal. Pode ser um sinal que você realmente está com muita atividade. E o que eu vou fazer com isso? Posso pedir ajuda? Eu posso dividir? Isso é se cuidar. Isso é gerenciar o seu burnout. Eu posso mudar a escala. Eu posso ter férias. Opa, quanto tempo eu não tiro? Gente, não é porque teve pandemia que agora, né, estamos voltando. É super importante a gente regularizar pausas. É importante saber parar. E saber parar e fazer outra coisa completamente diferente. Então, por exemplo, ter hobbies, ter distrações, fazer coisas que te façam sentir bem. Mas principalmente atividade física. Todo médico fala isso, o nutricionista fala isso, o psiquiatra fala isso, até a dermo fala isso. E a psicóloga fala isso também, gente. Atividade física não é só para as gordurinhas, não, é para manter a energia vital, para se manter disposto, se manter com vontade de seguir a sua jornada. E eu queria falar um pouquinho também, que era do TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático. Eu queria falar dele porque os grandes estudos mostram que ele não vem durante um período, durante essa história. Durante a crise, a gente segura. Vamos embora, né? Segura as rédeas e segue. Quando a coisa relaxa, é que vem o TEPT. E o TEPT, ele muitas vezes vem com sinais de gatilho, a gente chama gatilho. É que não tem nada no radar mais, por exemplo, de Covid, que a gente está ainda longe, na minha opinião, ainda longe desse momento, mas cada um tem a sua. A gente vai ter um momento que vai dizer, ok, isso agora não é mais uma pandemia, virou uma endemia, e vamos ter que ter vacina, entrar num ciclo, né? Ainda não chegamos aí, mas em algum momento isso vai bater. E quando bater, tempos depois disso, é que a gente começa a ver as sequelas. Então, eu posso estar passando na rua naturalmente, vejo uma pessoa de máscara, por outro motivo, porque sofreu um transplante, por exemplo, e pum, começa a sentir um monte de coisa.
Gatilho é isso, é quando eu não percebo por que eu estou tendo uma série de reações físicas. Mas eu ia pedir, fiquem atentos, porque isso é um gatilho. Algo ocorreu, foi um pensamento, a gente chama de, na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de pensamento automático. É um pensamento que te assola e você não percebe, e você já está ali, com uma série de sintomatologias físicas. A gente voltou na apresentação. Então, um pouquinho para a gente fechar a questão do burnout, ainda era o slide do burnout, né? Já podemos? Isso. E o TED. Então, são lembranças, muitas vezes persistentes, e há quem não venha como lembranças, venha como gatilho, como eu falei, mas eu posso estar indo dormir, eu sonho, eu penso, sabe? Eu fico com imagens fixas. Gente, isso já se caracteriza um trauma. Pode não ser necessariamente o TET, mas já é um trauma. O trauma é isso, um machucado que está difícil de curar, no sentido psicológico. Aí tem o comportamento de esquiva, por exemplo. Eu posso, se não preciso, fazer tal trajeto onde aconteceu tal coisa. Eu tenho uma amiga querida que perdeu o pai em um determinado hospital. Ela não consegue mais ir naquele hospital nem para fazer exame. Isso é trauma. Eu começo a me esquivar de determinado local, de determinadas circunstâncias. Uma excitação exagerada. Então, isso me traz esse tipo de reação física que eu falei, ou seja, eu começo a sentir meu corpo ter uma série de alertas que não eram condizentes com a situação, e crenças e emoções negativas. Então, por exemplo, essa minha amiga em relação ao hospital está com isso. Falou assim, esse hospital não é bom. O hospital de ponta do Rio de Janeiro, não é vocês, tá? Deixa claro. Mas o hospital também de ponta do Rio de Janeiro, e ela não vai nem fazer exame lá. E ela começou a ter crenças negativas, de não, porque não conseguiram tratar. Eu falei, você precisa cuidar disso, que eu acho que não é isso. Tem outra coisa que você precisa ir resolver desse luto. Gente, e eu vou fechar falando então um pouquinho desse sentimento que a gente tem de ambivalência. Eu sei que preciso me cuidar, mas fico resistindo. Eu sei que preciso ir, mas não dou o primeiro passo. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem positiva, que não tem nada que é mais importante, não tem CNPJ que pague a saúde do CPF, como costuma se dizer. É muito importante, antes de você estar empregado, estar saudável, você até produzir melhor, você se cuidar. Então, eu vi que vocês concordaram ou discordaram? E aí, a psicologia positiva, ela vem muito estudando, e eu estou fascinada, leio muito sobre isso hoje em dia, estudando não a doença, mas ela vem estudando as pessoas que eram felizes, que hábitos, que coisas elas fazem. Então, eu vou deixar aqui dicas para a gente se manter bem, para a gente se manter feliz, de bem com a vida. Então, a primeira que ela vai falar, que eu gosto muito, é quando você olhar um copo de água e se perguntar, como é que ele está? Metade cheio, tem gente que olha e diz metade vazio. E a psicologia positiva descobriu algo incrível. Eu acho incrível. Que é possível treinar. Aquela pessoa é positiva, como se fosse um traço de caráter. Mentira! É possível você exercitar isso. Você olhar, e você vai olhar e vai falar, o copo está meio vazio. Você percebe, caraca, lá estou eu negativa de novo na situação. Conversa com você e olha, o que tem de bom nisso? O que pode ser interessante nessa história? Isso é treino, gente. Treinar a positividade. Escolha estar positivo. E mesmo que seja uma situação muito difícil, no final das contas, você pode se perguntar o que eu aprendi com isso. Então, há algo para tirar sempre positivo. E a psicologia positiva vem dizer, não é um traço de caráter, não, é ativo. Você deve fazer isso. O segundo que eu adoro, eu vou deixar só alguns, é manter-se flexível. Ai, essa aí eu adoro. E eu trouxe a metáfora de uma ponte suspensa. Que uma ponte suspensa, e aqui os engenheiros de plantão, né, sabem, ela pesa toneladas.
Mas se ela não conseguir se mover com o vento, ela quebra. E eu sou daquelas ratas que não vejo série, mas adoro ver esses programas de construção, construções mirabolantes, para entender como é que os caras pensam nessas estruturas loucas. E sabe que a ponte tem onda, tem comprimento de onda. Não sei se alguém já passou na Rio-Niterói e percebeu a ponte mexendo. Já? Você vai sentir bem ela mexendo. É isso. E tem que mexer no impossível. Como é que o seu corpo, que tem tantas juntas, não vai ser? Como é que a sua cabeça, que tem tantos neurônios, não vai ser? E a gente vai se tornando rígido. Não, isso tem que ser feito assim. Opa, mas por quê? Não, porque a gente sempre fez assim. Opa. As pontes têm evoluído. Eu trouxe uma que é suspensa, mas se vocês forem ver na engenharia, tem coisas do Arco da Velha surgindo. Já existe na China a maior ponte do mundo. Vocês sabem disso? Não vou entrar que senão começa a derivar também, mas enfim. Eu queria só trazer a metáfora. Quão bonito é a gente conseguir ir trabalhando a nossa flexibilidade emocional, processual, relacional. E também é ativo. Não traz caráter, não. Você precisa escolher fazer. Depois. Essa é. Libere a atenção. Eu sei que tem estresse. Eu sei que eu escolhi essa profissão. Eu sei que eu trabalho no hospital. Como é que eu liberto meu estresse? A gente adora fazer crochê. Não é verdade, eu não faço, não. Sei lá, se alguém gosta. O que eu faço? Eu costuro, eu faço patchwork. Quando dá, já tem 1 ano, já tem 2 anos que eu não faço depois da pandemia, mas assim, adoro costurar. Patchwork é minha paixão. Nossa, eu viajo com aquilo. Libera a atenção. Faço atividade física? Faço. Devia fazer mais, inclusive, né? A gente devia fazer mais, mas enfim, a gente está planejando voltar agora. A gente fez durante a pandemia online e parou, porque pronto, já está voltando, mas aí a gente não voltou. Então, e é super importante, eu percebo, tem uma tensão no ar que fica quando você não libera fisicamente. Então, cuide, é tão importante para a sua saúde física e psicológica. Eu tenho mais 2 só. Aqui, esse é lindo, é resiliência e propósito. É preciso ancorar a sua razão de ser, sua existência. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Aonde você faz? É tão legal isso. Eu, quando trabalhei em empresa, eu falava, mas não sei, eu estou aqui só porque eu não quero pagar minha faculdade. Olha que ótimo! Então você vai ficar aqui 4 anos com a gente. Mas enquanto você ficar aqui, você sabe que você está aqui, que você está pagando a faculdade, e isso vai te dar esse patamar para o outro lado. Está ancorado no seu propósito. Mas não é chato assumir isso? Não, para mim não. Sabe? E você precisa encontrar essa justificativa para continuar fazendo o que você faz. Por que eu levanto para fazer o que eu faço? Isso é muito importante. E isso ajuda a ter resiliência, que é uma palavra que também vem da física. A resiliência é quando o material ele se deforma, quando ele recebe uma pressão, mas tão logo aquela pressão sai, ele começa a restabelecer o seu estado anterior. Isso é incrível, tem materiais que fazem isso. E nós também somos resilientes. A gente é capaz de aguentar aquela dor, aquela pressão, uma pandemia, um Covid, e depois ir voltando ao nosso estado normal. Mas voltem, cuidando-se. E por fim, tem uma que eu adoro, eu deixei por último de propósito, que é a gratidão. E a gratidão não é no sentido do muito obrigado. A gratidão é no sentido existencial. É você saber dizer para alguém, você foi importante na minha vida. Você faz diferença no meu dia a dia. E apagou a luz de novo. Gratidão. Gratidão. Altos e baixos. Gente, gratidão é tão bonito. Eu fiz uma carta de gratidão uma vez e mandei. Pus para um correio. Sabe aquela coisa tradicional de fazer carta, que a gente já no caso não faz? Fiz uma carta e mandei. É tão legal porque você gera um sentimento positivo que ecoa. Quando você agradece do fundo de coração a pessoa sente vontade de fazer isso também. E você gera uma energia positiva e está provado por estudos que isso libera serotonina. Ou seja, traz prazer para o organismo. Bem-estar, né? Vamos dizer bem-estar, melhor do que prazer. Tá? Acho que era isso. Não precisamos voltar na apresentação.
que já estava fechando, se vocês... eu só queria deixar uma mensagem final, que é super importante, dizer, se tudo isso tocou vocês de alguma maneira, eu queria deixar muito assim, se cuidem, acho que a Unimed tem um programa maravilhoso que a Sabrina já apresentou, mas busquem ajuda, que eu acho que é mais bacana, porque se vocês se identificaram com alguns dos sintomas ou com algumas coisas que eu falei, é hora de ficar ligado, buscar ajuda, né? E também se cuidar, que isso é se cuidar. Isso não é coisa de maluco, isso não é coisa de quem está doente, isso é coisa de quem não está bem agora e precisa de um remédio, que pode ser momentâneo, tá? É um imenso prazer, desculpa aí toda a correria, a agitação, só para a gente poder também ir fechando, e deixar o meu muito obrigada, um desejo que a gente tenha um excelente 2022, tá? E parabéns aí a todos vocês por todo o trabalho que vocês fizeram nessa pandemia. Eu queria pessoalmente agradecer, que eu acho que é herculano estar vivendo tudo isso nas funções que vocês têm. Então, meu muito obrigada a vocês, tá? Se você, Patrícia, acho que é muito bem colocado, né? Como eu acho que ninguém está aqui para... Você não veio aqui, não foi para ensinar. Talvez foi para poder chamar uma atenção, né, dos problemas tão existentes, com toda a sua experiência, colocar que muitas angústias, né, do que a gente sente, isso é normal. Adorei, falei com o Marco Antônio, que é chefe da coronária, a sua comparação com o eletrocardiograma, né? Essas oscilações fazem parte da nossa vida. Isso tem algumas frases que eu guardo para a vida inteira. Essa vai ser uma. Eu achei fundamental. Essa oscilação faz parte. É óbvio que aquele 8 a 80 não é ideal, mas se você ficar ali numa oscilação, quanto menos, não pode parar, mas quanto menos oscilar, talvez, né? Se a ponte oscilasse tanto, ela quebraria. É o equilíbrio, né? Eu acho que é fundamental. Acho que a Patrícia chama atenção aqui para uma realidade que, com certeza, todos nós já passamos. Daqueles 30 ali, talvez tenham 70 aqui. Eu acho que é mais ou menos isso, pela minha conta. Deve ter uns 70 pessoas aqui. Eu acho que 70 pessoas passaram por alguma coisa do que ela falou aqui. E vale uma reflexão. Queria agradecer muito, foi de grande valia. E volto a falar, esse foi o start para que a gente faça essas reflexões que ela passou para nós, que a gente possa entender que o que a gente às vezes pode achar maluquice é normal, né? E que é necessário, principalmente para a evolução de cada um de nós. Tá? Obrigado. Bom, depois eu gostaria que vocês vissem se todo mundo assinou a lista de presença para quem está presente aqui. Senão a Débora está circulando aí. E para quem está online, a gente botou um link no chat. Por favor, preencha essa lista que está no chat. E agradecer muito vocês estarem aqui presentes, pela manhã maravilhosa. Patrícia foi brilhante. E esse é o start de 2022. Que a gente tem ainda muitos encontros, faça essas reflexões. E, principalmente, se a gente tem um programa, como a Patrícia falou, muito bonito, o importante é que a gente pratique, né? Que vocês olhem para o programa, que procurem ajuda. Estamos aí juntos nessa jornada. E depois queremos também saber a opinião de vocês, sugestões, porque isso é uma construção contínua, isso é um start, né? O começo, é o que a gente conseguiu elaborar para esse momento. Mas muita coisa está por vir e a opinião dos nossos colaboradores é sempre muito importante, tá bom? Bom, a gente tem um cofre ali, para quem está presencialmente, né? Vocês fiquem à vontade. Agradeço mais uma vez e um bom dia para vocês.